nosso encontro de hoje, que já começou há algum tempo, que a gente estava conversando, a gente já está aprendendo quando a gente está conversando, mas é isso aqui que a gente vai tratar hoje, que é o grande tesouro da IA, é a pergunta. Sabe por quê? Porque resposta é commodity. Gente, resposta é commodity. A resposta está lá. Se você não teve a resposta, é porque você perguntou errado. Simples assim. Fernando, um grande nome aí da Previdência chegou para mim num congresso, eu conversando sobre IA, e falou assim, Sérgio, você fala isso aí, mas eu fiz uma pergunta para a IA, e a IA respondeu errado. E eu vi que ele queria me constranger no meio das pessoas, né? Aí eu falei assim, sério que ela errou? Ele falou, sério, ela errou. Aí eu falei assim, o que você perguntou? Aí eu perguntei tal coisa. Aí eu falei assim, e qual foi a resposta que ela deu? Ah, ela respondeu tal coisa, mas ela não sabia que aquela lei já estava desatualizada. Aí eu falei, ah, então você não falou para ela que a lei estava desatualizada? Não, não falei. Ela deveria deduzir isso. Eu falei, meu amigo, você não entendeu como é que funciona o negócio. Ela te respondeu errado porque você perguntou errado. Se eu tenho o contexto completo, eu tenho que dar o contexto completo para ela. Porque ela Sim. não sabe o que eu quero. Ela não sabe o que eu quero. Agora, ela tem a resposta que eu preciso. Ela Eu tem a já ouvi sobre isso também. Eu fiz um teste e veio uma coisa desatualizada. Se você sabe que é atualizado, você já, no prompt, no comando, eu ia falar sobre prompt, a gente vai exatamente direcionar para a própria linguagem, ela responder o que eu preciso. Eu não vou enganar ela, eu não vou testar ela. Se eu sei, e se eu não sei, eu tenho como perguntar para ela contemplar atualizações, completar legislação online, ainda mais os modelos atuais que fazem pesquisa online. Então, assim, é bastante interessante a gente fazer isso. Então, a grande questão aqui é exatamente isso, o poder das perguntas transformadoras, tá? Eu vou desligar a câmera daqui, para ficar só a câmera de lá, e a gente interage por lá. Então, aqui, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Eu lembro que tinha uma proposta, não sei se vocês lembram, essa pergunta é muito linda, Futuro é um canal de educação da Globo. E eles falavam assim, no final falavam, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E eu achava eu sempre fui muito curioso. Eu sou, eu até descobri a palavra, vou lembrar daqui a pouco. Mas eu dizia que eu era enciclopedista. Ou seja, eu pegava enciclopédia e ficava folheando desde moleque. Meu Deus. De moleque, ficava folheando assim, enciclopédia, bandeira, essas coisas. Ah, Fernanda e Stephanie, as minhas pequenininhas estão bem na hora de dormir, então eventualmente vai ter um chorinho por trás aí, tá? Então, Tá não, bom. Não, beleza. acho que alguma delas acordou aqui. Presta E atenção. elas sabem que eu estou aqui trabalhando, aí elas ficam ligadas, né? Então, assim, é, Einstein que disse isso. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E aí, trazendo isso para a IA, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. As perguntas que transformam uma situação que eu denoto como problema. Vocês vão entender na próxima aula por que eu falo essa questão de denotar como um problema. E vocês vão entender que eu fazendo a pergunta correta, ou uma cadeia de perguntas corretas, eu tenho uma interação diferente. Então, Albert Einstein que disse isso, tá bom? Continuando aí, aqui a gente vai falar sobre engenharia de prompt. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar sobre essa questão de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Simplesmente é a arte de fazer pergunta. É a arte de fazer pergunta. A pergunta correta vai entregar aquilo que você precisa. Se você sabe instruir bem uma pessoa, você sabe criar um bom prompt. E aí, uma primeira questão importantíssima da IA.
você tem que perguntar para ela como se fosse uma pessoa. Uma pessoa. Sabe aquela pessoa do trabalho que você tem que ensinar um trabalho novo? É exatamente assim que você tem que tratar com ela. Na... Gente, não duvide do que eu estou falando. Só testa, tá? Quer dizer, não é questão, só testa o que eu estou falando. Haja como se fosse um ser humano do outro lado. Tanto é que eu até agradeço a Iá. Eu dou bom dia para ela. Vai que ela. O noivo fala assim também, ele pega o telefone, vai tirar as dúvidas com o chat GPT ou qualquer coisa. E ele fala igualzinho ele fala com uma pessoa. E um dia desse eu tô escutando ele falando ali, eu falei, gente, mas o que esse menino tá falando? Ele tava falando com a IA. Na hora que ele falou, gente, mas eu gargalhava, eu falei, você tá falando com uma pessoa? E pior que tem que ser desse jeito mesmo, até brigar com ele, ele tava brigando. Não, não era isso que eu tava perguntando, volta tudo de novo, peraí, deixa eu fazer a pergunta. E eu morrendo de rir, tava literalmente ali batendo um papo, sabe? Eu falei, meu Deus. Você quer ver uma coisa? Isso é muito interessante. Como que você. Eu vou fazer um exemplo aqui na frente que vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Então, instruir uma pessoa é igual criar um bom prompt. Gente, é isso. Aqui tem uma chave, um segredo aqui nisso. Instruir uma pessoa, você sabe criar um bom prompt. Se você não sabe instruir uma pessoa corretamente, você tem técnicas para melhorar o seu prompt. Mas se você sabe ensinar um trabalho para alguém, você sabe promptar. Você é um engenheiro de prompt. Porque eu não tenho que pedir para o meu estagiário fazer um relatório, botar no Word, colocar a logomarca da empresa, fazer a fonte da empresa, tem que estar justificado, tem que ir lá buscar no banco de dados, tem que cortar o dado do balancete, tem que colocar. A gente não orienta isso? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Tem técnica, mas é isso. Nada mais do que isso. Eu poderia acabar a aula aqui, nossa conversa aqui. Porque isso aqui é o suprassumo da parada. Eu faço assim. Eu faço assim. Eu converso como se fosse um ser humano. Então, desconecta que aquilo é uma máquina. Imagine como fosse um ser humano. Vai dar bom. Vai dar bom. Tá? E aí, ó, o Peter Drucker, que é o pai da administração, um cara muito interessante. Esse cara aqui é o tipo daquele cara que tudo que ele escreve você pode comprar e ler que é bom. Tá? Ele fala que trabalho mais importante não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta correta. Isso aqui não está falando de IA, tá? Ele está falando sobre negócios, carreira, está falando sobre administração. Então, fazer a pergunta certa é mais importante. E para fazer a pergunta certa, às vezes você precisa pensar, refletir, dar um passo para trás. Vocês vão ver no próximo encontro, que é o de problemas, o tanto que é interessante você dar um passo de lado, respirar. Eu gosto de brincar, ir para a sacada. Sabe quando você ir para a sacada? Dar aquela, peraí, cara, o que está acontecendo? Quer ver? Qual é o lugar que vocês têm mais ideias boas? É quando vocês estão? Eu Às no vezes é trabalho, quando... não tenho outro jeito. Não, Eu o no meu trabalho, não. No trabalho? O seu no trabalho? é, é, Não, o meu não. O meu, às vezes eu tô pegada no negócio, eu fico assim, gente, eu brinco, falo que eu já tô cega. Eu fico, cara, já tô cega. Aí eu levanto, bebo uma água, vou no banheiro. Aí às vezes vem, tipo assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, a informação ficar, fiquei 1 hora olhando para aquela merda, era só levantar a bunda da cadeira, beber a água, respirar. Se eu fico muito focada, assim, parece que eu falo que eu fico cega. Até eu falo assim, gente, tô acontece. cega. Alguém olha isso aqui para mim que eu já não tô mais enxergando o que é isso. Acontece Sabe também. quando eu trabalho melhor? Quando eu estou Hum. tomando banho. É? Minha cabeça, ela fica a Começa a mil. borbulhar, né, ideias. Por quê? Porque é o momento que eu estou desconectado de celular, de telefone, é um dos poucos momentos da vida da gente que a gente está desconectado de tudo. É, E aí é o momento que o cérebro descansa. As melhores ideias, elas vêm no momento de solitude, não de solidão, solitude. E a gente nesse mundo acelerado, a gente não tem tempo para parar.
E quanto mais eu olho para um ponto, mais viesado para aquele ponto eu fico. Sim. Então é importantíssimo, e a IA te dá uma opção de dar perspectivas, você olhar aquele ponto que você diz que é um problema por outra perspectiva. E aí, o poder de uma pergunta te ajuda nisso. E, gente, primeira coisa aqui, mais uma coisa aqui da mentoria. Separem, em momentos de grande problema, não entra no caos. Não entra na falácia que está todo mundo nervoso, todo mundo agitado, todo mundo precisando resolver. Esse ambiente não resolve o problema. Nesse ambiente, aí tá vendo que é mentoria? Nesse ambiente, sai, descansa, para, desce no prédio, dá uma volta, não fica naquele ambiente. Aquele ambiente não é um ambiente resolutivo. Porque no meio do caos, no meio da desordem, a resposta está lá. A resposta está lá. Só que fica todo mundo aquele negócio nervoso, todo mundo agitado, aí você fica cego, ponto cego. Então, vai a dica aí, pulo do gato. O BO tá pegando, o bicho tá pegando, ninguém sabe o que fazer. Em vez de ficar naquele ambiente, sai, cara. Vai para casa. Chega em casa, vai dormir. Por quê? Seu cérebro vai ter tempo para processar tudo aquilo e, com certeza, ou no meio da noite ou de manhã você vai vir com a resposta. É. Então, não vamos entrar nessa falácia que eu tenho uma vantagem que é um problema também. Quando mais problemático está a situação, mais calmo eu fico. E escala isso. Quanto pior, eu vou entrando num zen. Só que o problema é que depois eu tenho um efeito rebote, né? Que aí vem depois o estresse, vem depois, vem, de alguma forma. Mas no momento eu fico extremamente calmo, o pau tá comendo a cara de noca, eu tô percebendo, eu tô prestando atenção para onde que eu vou, para onde que eu tenho que correr, o que que eu tenho que fazer. Eu não estou preocupado com o que todo mundo está falando, eu tenho que saber qual é a reação que eu vou ter. Ah, Sérgio, sempre é assim? Não, já fiz besteira, já falei precipitado, já fui precipitado, já me portei mal em reuniões, mas, na grande maioria das vezes, eu me seguro a onda. E eu até coloco no caderno, eu até coloco assim, quando eu vou fazer uma reunião, eu escrevo nas minhas anotações assim, P, P, O, T, P, F, T, P, I. Eu escrevo essas três coisas na minha anotação, que pronto para ouvir, tardio para falar. Eu coloco isso na minha anotação. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque você vai... Tem aquela pessoa que te incomoda dentro do trabalho, que ela te tira do sério. Não tem aquela pessoa que ela pode estar certa que você fica puto com ela quando ela abre a boca? Tem gente que não bate com a gente. O cara pode estar certo que você fica cego, mas você se prepara antes e depois no de problemas, eu me lembro de mostrar o GPT que eu criei do conselheiro fiscal, tá? Eu tenho um conselheiro fiscal dentro do chat GPT, que é o cara que me antecipa as perguntas que ele vai fazer para mim. É muito legal, porque eu tenho um conselheiro fiscal lá bem atuante, e eu tenho que me precaver a ele, porque ele me tira do sério. Então, eu submeto tudo que eu vou fazer para ele me antecipar essas resultados, tá bem legal. Beleza? Então, vamos tocar para frente, que a gente tem muita coisa aqui para falar ainda hoje. Olha só. Aí, eu vou dar para vocês um método que eu criei, que ele funciona muito bem para promptar, para fazer engenharia de prompt. Essa eu uso em tudo. Ah, Sérgio, você usa desse jeitinho? Não, eu já estou acostumado, então já sai naturalmente. Mas
para quem eu passei isso, tem se dado muito bem, tem conseguido evoluir. Depois você pode até evoluir para prompts mais rebuscados, mas eu sugiro que você use ele. O que é um guia para você fazer uma pergunta eficaz para qualquer linguagem, tá? Que eu estou falando de Gemini, ChatGPT, gerar foto, de tudo que você quiser. Fazer música. Esse dia eu tenho um monte de musiquinha das minhas filhas, que a gente fica brincando de inventar música. Aí eu pego as musiquinhas e crio em IA, elas adoram, vira uma festa aqui. É muito legal. Depois eu vou mandar umas para vocês verem como é que ficou. Eu uso o Pacífico, que é o quê? Pacífico, você vai lembrar do Oceano Pacífico, lembra o Oceano Pacífico? Oceano Pacífico. Foi baseado nisso que eu falei, ó. O que é o P do Pacífico? É o papel. Como que a ferramenta vai atuar? Faz diferença para Fernanda Stephanie. Ela vai atuar como um advogado, como um contador, como um gerente de marketing, como um analista, como um auditor, como um gerente de contabilidade de um fundo de pensão com 30 anos de experiência, ele vai entender isso no contexto. O papel, você pega tudo aquilo que as inteligências leram na internet e você dá um zoom. Cara, eu quero que você atue dessa forma. Um cozinheiro, um personal organizer de casa, né? Pensa que só ganha dinheiro. Com um arquiteto, gente, no final, me lembro de mostrar aqui. Eu peguei e tirei a foto do meu quarto. Eu queria mudar a decoração. E falei, ó, eu quero. A foto é essa. Atue como arquiteto, aí, com uma tendência moderna, uma tendência clássica, uma tendência. Você vai brincando e ele vai decorando o quarto, mudando a imagem. É muito legal. Só que ele tem que saber qual papel que ele tem que atuar. Porque se você colocar só atue como arquiteto, cara, imagina a quantidade de opções com arquiteto de subarquiteturas que existem hoje. Aí o cara me dá lá uma decoração gótica. Aí eu vou falar assim, o GPT errou. O GPT errou. Não, eu que não expliquei dele. Stephanie na contabilidade. Atue como um auditor. Quando você quiser que alguém confira o seu trabalho. Atue, Fernanda, atue como meu diretor financeiro, analisando o que eu estou fazendo. Cara, faz isso que você vai dar uma persona para o seu GPT. Vou fazer um negócio agora, vou mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui, ó. Vou parar de compartilhar, apresentar outra coisa. Deixa eu abrir. Compartilhar esse cara aqui. Vocês estão vendo o que na tela agora aí? É o YouTube? Isso. Né? Uhum. Aqui, ó. Eu vou mudar aqui e vou para o meu GPT. Ó, esse aqui é meu chat GPT, tá? Eu estou na versão paga. Eu ainda não tô vendo. Aí, tá vendo? No YouTube ainda. Apareceu? Não, do YouTube ainda. E agora? Agora foi. Foi? Beleza. Esse aqui é o meu GPT, certo? Aqui, ó. Toda vez que você começa um chat novo, vai aparecer aqui um chat novo, como se fosse um chat boot mesmo, de uma conversa com alguém, correto? Para cada assunto, ele vai abrir um chat novo. Cada chat novo, ele é uma janela de contexto, onde você vai perguntar que ele vai gerar um contexto dessa conversa, correto? Uhum. Então, a pergunta que você vai fazer quando você falar que o cara que é um advogado, que é um contador, ele vai contextualizar essa conversa. Tá vendo aqui? Esse aqui é o meu. Olha o tanto de conversa que eu tenho. Tá vendo? De tudo que eu converso. Ó,
tudo. Cada um desse aqui, ó, nota de falecimento da minha cunhada, tem tudo aqui, ó, faz tudo aqui. É descendente de Gengis Khan, nem sei porque eu estava perguntando isso. Ah, tá, é porque eu vi uma reportagem dizendo que grande parte do pessoal lá da China é descendente de Gengis Khan. Então, assim, eu vou, música, casamento, divórcio, entenda como cota, aquela questão lá dos investimentos, lá da cálculo de cota. Gente, tudo que eu faço, ele está dentro de um contexto. E esse contexto, ele é Sérgio, parou de compartilhar sua tela aqui. Tá, eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Tá. Vou voltar aqui para o PowerPoint. Aqui, pronto. Então, tudo que eu converso, eu faço um enquadramento de um contexto. E quando eu digo o papel, ele entende dentro daquele contexto. Ah, Sérgio, eu vou fazer um relatório. Aí eu uso um contexto para fazer o relatório. Ah, agora eu quero revisar esse relatório. Eu abro outra janela de contexto e esse outro, eu trabalho assim, tá? E essa outra janela de contexto, ela é o revisor. Por quê? O contexto de quem faz não é o contexto de quem revisa. Se você colocar no mesmo, vai dar, certo? Vai, mas não com a mesma precisão de um cara atuando como um analista de contabilidade de finanças no relatório, e o outro contexto, um diretor, um gerente, um revisor, um conselheiro revisando Então, o relatório. só para ver se eu entendi a lógica, assim, porque eu tenho utilizado muito o ChatGPT em casa, né? E na empresa eu tenho utilizado muito o Copilot, porque lá o ChatGPT é bloqueado. E aí eu geralmente crio como fosse uma conversa mesmo. Estou conversando com a Fernanda. E aí eu vou lá, Fernanda, não. Se eu vou perguntar outra coisa, eu crio uma outra conversa. Seria isso que você faz? É isso. Só que, por exemplo, geralmente eu pesquiso chat, eu boto Copilot. Bom dia. Por favor, me dê, sei lá, ranking os 5 principais fundos de pensão do Brasil, um exemplo. E aí você geralmente bota, tipo, um contexto, por que você quer pesquisar aquilo? Você bota a sua intenção ali, seria isso? Eu vou segura essa pergunta que você vai entender que tem coisa pela frente aqui ainda, certo? Então, primeiro é o papel. O segundo, a ação. O que você quer obter? Qual o seu objetivo de estar perguntando os 5 maiores fundos de pensão? Tem um motivo, não tem? Qual que é o motivo pelo qual você está fazendo aquela pergunta? A gente não faz pergunta aleatória. A gente não acorda assim, tipo zumbi. Ah, vou perguntar quais são os 5 frutos. Não, tirando aquelas como é que é? Pensamentos às 3 horas da manhã, né? Como que os intrusivos. Como que os Power Rangers... Uma pergunta lá do Gengis Khan, lá do... do Gengis Khan lá, pensamentos intrusivos, né? Tirando isso, eu tenho um motivo. E até do Gengis Khan, perguntar, porque eu vi uma reportagem. E eu queria confirmar se era aquilo mesmo. Então, o porquê é o A do Pacífico. Qual a ação? O que você quer? Vocês vão ver isso, eu vou fazer isso ao vivo para vocês. Contexto. Qual o contexto? Qual o contexto? Stephanie, antes de começar a aula, ela contou a história. Ela falou, eu moro 1 hora de casa, não é? Aí eu falei, não, por que você não mora perto? O que você explicou para mim, Stephanie? Por quê? É o contexto. É o contexto. O contexto eu não gosto da Zona Oeste, eu gosto de onde eu moro, que eu faço tudo a pé. Isso não é um contexto? Sim. Imagina que você vai tomar uma decisão de mudar de local, de moradia, e você vai usar o ChatGPT e coloca esse contexto para ele. Hoje eu moro num lugar que é perto da minha mãe, que eu conheço todo mundo, que eu vou a pé,
Eu queria morar num lugar, ação, o que você quer? Que continue com as mesmas características, então atue como um corretor de imóveis, pesquisando imóveis. Olha como é que já mudou a pergunta, do que você pergunta assim, me dê imóveis na região tal. Não é diferente? Bastante. Sim. Quando eu contextualizo, a ferramenta trabalha melhor, muito melhor, brutalmente melhor. Lembra da questão do cara que errou a pergunta, Fernando? Eu falei, o cara fez a pergunta errada porque ele não deu o contexto completo. Ele deu o contexto parcial. Ou seja, ele queria enganar a IA. Cara, se você quiser enganar a IA, você vai conseguir. Ela não sabe o que você quer. Agora, a gente aqui está querendo gastar tempo enganando a IA? Não quer. A gente quer resposta. A gente quer resolver problema. Resolver problema. Tá? E aí, continuando, a intenção, qual é o objetivo final? Eu quero mudar de casa, mudar para um apartamento maior. Eu quero mudar para uma casa térrea, hoje eu moro num apartamento. Eu quero uma casa virada para o nascente, porque pelo poente eu não aguento mais. Por que você está fazendo aquele movimento todo? Lembra? Papel, ação, contexto. Qual o objetivo que você quer alcançar? Eu quero encantar meu diretor? Eu quero me livrar de um questionamento que eu sei que eu estou certo? Eu quero ter uma reunião tranquila, mesmo com uma situação difícil? Qual que é a intenção? Diz para ele. Formato. Qual a estrutura da resposta? Você quer isso em forma de planilha? Quer isso em forma de texto? Quer isso em forma de arquivo? Quer isso em forma de uma tabela comparativa? Quer isso em forma de gráfico? Quer isso em forma de uma música? Quer isso em forma de poesia? Quer isso em... Como é que você quer isso? Como é que você quer isso? Pacif. Gente, se vocês usarem isso aqui, vocês vão melhorar muito as suas perguntas. Muito as suas. Pode printar a tela, copiar. Vou até printar e colocar no grupo, tá? Para vocês terem isso. Legal. Para a gente não perder essa... quando eu clico fora, ele trava minha câmera aqui dentro, tá? Então, não repara não. Eu vou pegar esse método aqui agora e já vou printar e colocar lá no grupo para gente, printar aqui, tirar cortar minha cara aqui, não precisa minha cara junto, não. Pronto. Já vou colocar isso aqui lá no grupo para vocês guardarem, para vocês terem isso de uma forma simples, clara. E outra, amanhã use. Amanhã já usa, tá? Pode usar no Copilot, pode usar no GPT, pode usar no Gemini, pode usar para gerar foto. Vai nisso aqui que vai dar bom. Depois, você fala, Sérgio, tem que ser nessa ordem. Não precisa ser nessa ordem. Porque quando eu tô promptando, eu vou no fluxo da cabeça da gente. Né? Vocês vão ver como é que eu funciono. Mas não precisa ser na ordem. Mas é interessante que pelo menos 3 dessas nuances têm que estar no seu prompt. De preferência, 5. Você vai, no começo é difícil, mas depois você vai começar a fazer isso de forma mais fácil. Tudo bem? Pode avançar? Sim. Estão comigo? Pode, sim. Bora lá. As técnicas avançadas de pergunta. Eu tenho uma primeira técnica que o pessoal chama de zero shot. Qual que é a pergunta objetiva? Lembra? Faça uma pesquisa de imóveis no Rio de Janeiro, no bairro tal. É uma pesquisa zero shot. Puf. Eu não dou contexto nenhum. Posso fazer? Dependendo da situação, pode, tá? Às vezes você não está nem conseguindo fazer o Pacif, solta um desse que ele vai começar a te nortear. Outra técnica avançada que eu tenho é o few shot, que é o quê? Eu dou exemplos específicos. Olha, eu quero que você faça isso, e eu quero que você faça isso nesse formato, nessa estrutura, ou seja, eu dou um exemplo para ele. Esse aqui eu gosto muito. Eu gosto de estimular a IA. Lembra depois que eu jogo o Pacif? Esse aqui já é avançado, tá? Pode começar com o Pacif. Mas lembra quando eu jogo Pacif? E aí eu começo assim,
Eu estou falando do relatório. O relatório do meu diretor. Eu coloco assim, palavras específicas. Objetividade. Coerência. Didática. Quando eu coloco essas palavras no meio do meu prompt, ele vai, tipo, sabe aquela mesa? Vocês já viram mesa de som, de show? Que tem um monte de regulagenzinhos da equalização, o equalizador mesmo que a gente tem no som do carro, você vai equalizando a resposta. Pode começar com Pacific, mas isso aqui você pode equalizar e refinar aquela pergunta. Funciona muito bem. E aí a última é cadeia de ideias, ou seja, você vai dando um raciocínio passo a passo. Quando o raciocínio é muito grande, você não dá todo de uma vez. Você vai dando contexto. Eu vou contabilidade de previdência complementar, certo? O que eu faço? Eu começo. Olha, pegue a 23 e leia a 23. Aí ele lê a 23. Aí eu pego o caderninho lá da Previc e coloco melhores práticas de contabilidade. Aí coloco. Aí ele lê. Eu só falo assim, estude esse material. Aí eu pego a apostila lá da Abrap, que eu tenho, do mesmo curso há 15 mil anos. Aí eu pego a apostila e coloco, estude essa apostila. Aí eu pego o manual de contabilidade, que nós escrevemos lá da UNCEP, e subo e estudo esse material. Certo? Aí eu começo a promptar a partir daí. Você é um contador com 20 anos de experiência, lá, você vai montar uma apresentação sobre contabilidade. Cara, ele já, ó, eu não dou opção para ele pesquisar, eu dou exatamente o contexto que eu quero que ele trabalhe. Gente, faz muita diferença. E aí eu vou abrindo o raciocínio, passo a passo. Quando vocês, na próxima aula, vocês vão entender isso melhor, tá? Que é de resolução de problemas. Beleza? E aí, Ok. aplicação prática. Os desafios das suas rotinas, eles começam em imaginar, formular e explorar. Você imagina que eu posso, cara, eu posso, isso aqui eu acho que com IA eu consigo resolver, porque eu preciso cruzar essa informação, preciso, beleza. Aí você começa a formular os prompts, e a partir dos prompts, você começa a explorar as possibilidades. Muito provável você não conseguir fazer da primeira. Lembra que eu postei a capa de um e-book que eu estou fazendo hoje, lá no grupo lá de notícias? Aquela capa, Fernanda, demorou um tempão para chegar nela. Mas eu fui explorando as possibilidades até chegar nela. Cara, gostei demais do resultado, mas foi 2 horas de trabalho. Eu imaginei, eu formulei o prompt e eu fui explorando isso até chegar onde eu quero. Lembra? Uhum. Meninas, não é para eu não ter pouco trabalho, é para melhorar o meu trabalho. Eu vou continuar tendo trabalho. Tá? Então, a aplicação prática para usar técnica é isso. Imagina, formula, explora. E isso é um looping, tá? Lembra do PDCA da administração? É a mesma coisa do PDCA. Você vai imaginando, formulando, explorando, imaginando, formulando, explorando. E isso vai refinando o seu trabalho. Só que é interessante, que eu falo na aula 1, que é interessante você com repertório, você vai saber o momento de parar. Porque senão você fica doido só fazendo isso, porque ela vai te dando respostas. Só que você tendo um repertório pessoal, você vai entender a hora, não, isso aqui está suficientemente bom. Tá bom? Ok. Vamos fazer um ovo? Como que eu vou fazer um ovo? Certo? E aí, deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui, deixa eu ver. Olha só, vamos usar o Pacific para fazer o ovo? Bora? Bora. Olha Bora. só, eu vou compartilhar outra janela aqui.
Compartilhar. Apresentar outra coisa. Eu quero apresentar o chat GPT. Nessas aulas a gente vai ter que mudar de horário, porque, igual você falou aí agora, de que você coloca a cabeça para pensar no banho, já tô me imaginando aqui que eu já nem vou dormir essa noite, porque você vai ficar aqui, ó, com 500 mil ideias na cabeça do que eu já vou fazer amanhã com essa ferramenta. Ele falou uma coisa para mim, tipo, no primeiro encontro que eu tava lá só de ouvinte, na outra turma, da análise dele lá das contas contábeis, que vai clicando e vai. Você vai me ajudar a fazer isso, que eu não paro de pensar nisso. Eu fico, gente, como é que ele fez isso? Mas minha base, eu vou puxar o razão, mas aí eu fico pensando como eu vou fazer. Todo mês. Essas dicas aí também, de como utilizar já uma aplicabilidade, planilha, uma base de dados, alguma coisa assim, para melhorar também. Eu preciso muito disso. Com certeza. A gente vai no de problemas. Eu vou até pedir para vocês, na semana que vem, tragam uma coisa que você fala assim, cara, eu queria muito resolver isso aqui. Cada uma traz uma. Uma só? Mas por que eu estou falando uma? Tem sentido, tem coisa por trás, tá? Não é preguiça, não. É porque... E aí vai uma sugestão de um livro chamado A Única Coisa. Gente, nós fizemos coach executivo ano passado aqui na Fundação. Uma consultora maravilhosa chamada Viviane da Mata. Ela é especialista em treinar executivos. E, para mim, foi revelador algumas coisas, e uma das coisas foi esse livro. Esse livro traz uma questão muito interessante. A única coisa, no nome do livro, tá? A única coisa? A única coisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ainda tá no GPT, né? Depois você publica lá no grupo pra gente. Depois. Só se me lembra, tá? Porque eu esqueço. Aí, ó, chat GPT. Voltando aqui pro chat GPT. Beleza? Estão vendo aqui? Chat GPT? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Agora, deixa eu ver. Eu montei. Beleza. Vamos lá fazer a minha apresentação. Ih, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui que fugiu o meu GPT. Cadê você? Gente, peraí, parar a apresentação, que eu me confundi aqui. Tá, compartilhar. O Meet, eu não... Ah, tá, beleza, agora vai. Compartilhar. Aí, ó. Vamos lá. Tô com calor, carioca é ridículo, né? Faz 18 graus, eu boto o negócio, né? colete. Faz 18 graus. Eu tô assim também, viu? Você é de onde, Fernanda? Eu tô aqui de Brasília também, mas o frio que eu ultimamente ando fazendo aqui não tá compatível com a minha pessoa, não. Agora tô ficando calor, tem calor. Eu tô olhando aqui o frito de... Pois é, eu tô vendo você aí, caramba. Eu falei que o Rio de Janeiro tá quase nevando. Tá vocês estarem assim. Não, lá na Bahia é muito frio também, mas é porque eu sou muito friorenta. Agora eu tô ficando com calor aqui em casa. Eu falei, gente, que calor é esse? Eu tô olhando pra roupa, cara, eu tô de colete de tricô. Rio de Janeiro, 18 graus. Ó, vamos lá, ó. Eu vou usar o ChatGPT 4.0, que você tem acesso no plano gratuito, tá? A diferença é que eu tenho no plano pago, eu tenho acesso a outras ferramentas aqui, e outros modelos aqui, ó, os modelos mais atuais, eu tenho algumas possibilidades. Qual é o valor, Sérgio? Qual é o valor? Eu tô pagando $20 mês. $20 mês? Você acha que o GPT é a melhor ou a melhor que você se enquadrou? É porque você já trabalha, já busca e entende com ele há mais tempo? Por que você escolheu pagar o GPT? Fernanda, boa pergunta. Primeiro que ele está 6 meses na frente de todo mundo. Ou seja, ele aprendeu mais, ele está 6 meses na frente. O Gemini, que é o da Google, eu também pago, mas não porque eu pago ele, é porque eu pago o plano Google One, com armazenamento e tal. E aí, quando veio o Gemini, eles estão dando de graça para quem tem o Google One. Então,
acaba que eu estou usando ele. É Legal. muito bom. É muito bom. É É, muito. eu usei, assim, muito, muito superficialmente e erroneamente, igual você já demonstrou aí, o GPT e o Gemini para algumas coisas aqui, até daqui de casa, ou até uma coisa ou outra ali do serviço que eu fui tentar encaixar e pesquisar. Vamos lá, vamos ver se você me ajuda aqui. E eu achei o Gemini muito melhor de trabalhar do que o GPT. Vamos dizer assim, eu peguei a mesma pergunta e apliquei os dois. E a resposta do Gemini foi melhor, mais correta. E aí eu comecei a usar ele, assim, para algumas coisas básicas aqui do serviço, e tô achando ele bem melhor, assim, eu tô gostando bastante dele. Não na Ó, versão gratuita também. nós vamos entrar nessa conversa na próximo encontro, mas eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que é do Google, que ela é sensacional, que chama Notebook LM. Uhum, Sensacional. Mas sem o próximo capítulo. Vamos tá bom. entender o prompt. Por quê? No prompt, você entendendo a engenharia de prompt, você vai sair de qualquer uma. Você vai conseguir se dar bem, tá? Tá. Então vamos lá. Qual que é a pergunta? Como fazer um ovo, não é? É. Vamos fazer. Uhum. Como fazer um ovo. Simples assim. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Ó, depende de como você quer o ovo. Aqui vários jeitos clássicos. Ovo frito. Tá vendo? Ah, mas o cara Uhum. errou. Eu queria ovos pochê. Mas você falou para ele? Você falou? É. Aí, modo de preparo, ovo mexido. Beleza, tá vendo? Mexido, cozido e frito. Aí, vamos começar a usar o Pacif, certo? Uhum. Vou usar só o P, tá? Atue como um chefe de cozinha e me dê opções para fazer um ovo. Eu só falei o papel. Só dei papel para ele e mandei ele fazer um ovo. Opa, ele já me deu, já até colocou meu nome aqui já. Ó. Meu nome, seu Sérgio, aqui é o chefe Aí Cabral, à sua disposição. Hoje o ingrediente principal é o ovo. Olha só como que ele já muda a Já interação. muda a resposta. Ovo frito clássico, estilo bistrô parisiense. Tá vendo que mudou? Eu fiz a mesma pergunta. Ovos mexidos cremosos. Tá vendo quando eu botei chefe, ele já trouxe o contexto de gourmetização? Uhum. Uhum. Ovo pochê. Olha o pochê que apareceu, ó. Culinária francesa refinada. Eu não disse nada para ele. Eu só pedi para ele atuar como um chefe. Não falei mais Uhum. nada. Ele já entendeu que o contexto que ele quer, ó, omelete recheada, ovo cozido Já com entendeu que você não estilo. quer um ovo frito simples, né? Que você quer algo mais elaborado. Ó, toasted. Aí foi, deu 7 opções. E aqui ele pergunta: posso indicar uma das receitas que combina com o seu dia, leve, genérico. E aí? Ele faz uma pergunta para mim. Eu vou melhorar isso. Eu quero atue como um chefe, né? A ação, né? De cozinha e precisa fazer uma dieta para uma casa de repouso de idosos. Mudou? Mudou. Sim. Temos temos que personalizar algumas receitas de acordo com a dieta individual de cada paciente. Um deles se chama Senhor Marinho. Ele tem
hipertensão, poderia me ajudar em criar uma semana de dieta, sempre usando ovos para ele? Tá vendo? Vou fazer ovo, não vou? Melhorei o contexto, pedi a ação. Beleza. Vamos ver o que ele vai trazer? Aí ele vai trazer agora, ele atualizou a memória dele. Aí ele já coloca, ó, seja que é aí é especializado, plano semanal de ovos do senhor Marinho, hipertensão. Promissos nutricionais aos preparados com pouco ou nenhum sal, tá vendo? Prioridade para ervas frescas, azeite extra virgem, técnicas leves com cozimento, alimentos ricos em potássio, banana, abacate. Olha só, ele já vai começar a criar as dietas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Lembra que eu queria só fazer um ovo? Agora já é a dieta do seu Marinho. Aí eu vou falar assim, vamos melhorar? GPT? Senhor Marinho tem 95 anos. Poderia adaptar a dieta para ele? O que acontece com a pessoa mais idosa, bem idosa, né? Exige cuidado com a personalização e a hipertensão. Olha só, uma pessoa de 95 anos, ela não mastiga mais direito, ela é mais lenta, tem redução de massa muscular e apetite, sensibilidade ao sal, gordura, açúcar e gordura, e maior risco de desidratação, digestão mais lenta. Olha o contexto que já melhorou. Aí, adaptação nutricional. Aí, ó, ele já vem a textura macia, pouco volume, sem sal, fracionado. Aí, o plano semanal, café da manhã, ovo mexido cremoso, com cúrcuma e azeite, mais mingau de aveia de banana amassada. Vamos melhorar isso aqui? Obrigado, GPT. Mas gostaria de personalizar ainda mais a dieta. Intenção, qual é a minha intenção? Personalizar ainda mais a dieta. Senhor Marinho é baiano e tem saudade da comida da sua terra. Você pode me ajudar? Ah, Sérgio, saudade da comida. Ó, tá vendo que eu corrigi? Eu não precisava corrigir, ele entende. O que eu gosto de fazer? Meninas, não se preocupe em ficar corrigindo o texto quando vocês estão preocupando. Deixa o fluxo vir. Quando vê o fluxo da pergunta, não volta para corrigir, não. Porque tem gente que fica tentando corrigir a acentuação na hora que está promptando e perde o fluxo daquilo que quer. Ele vai entender. Vocês vêem uns prompts meu aqui, parece que é um analfabeto escrevendo. Mas é porque eu estou no fluxo. Eu estou no fluxo. Então, não se preocupe, ele vai entender. Tá bom? E não fica dando explicação para as pessoas, não. Ah, porque está errado, desculpa. Não. Bicho, ó, esse aqui é o prompt mesmo, ele vai entender. E quanto mais você interage com ele, ele vai entender a forma como você escreve, ele vai entender. Pode ficar tranquilo. O que eu vou personalizar? A intenção é personalizar, como disse o Marinho, trazer uma culinária afetiva para ele, não é? Aí eu dou um prompt. Oxente, Sérgio. Agora sim. Olha como é que ele me responde. Porque a comida, para quem não é só nutrição, é lembrança e pertencimento. Objetivo: dieta para hipertensão, com textura suave, para um dos 95 anos, que traga elementos da culinária baiana tradicional, sem frituras, sem excesso de sal, mas com dedê na medida certa, sabor, cor e memória. E aí,
eu faço adaptação. Cada baiano, Memória do Sertão, dá até um nome. Até um nomezinho eu coloco. Tá vendo? Bahia de Todos os Santos na terça. Tapioca mole com clara de ovo, requeijão caseiro e chá de camomila. Cozinha de manhã, mingau de milho com gema cozida e um fio de melado. Olha o que uma pessoa que queria fazer um ovo frito, ele chegou numa hiper personalização de uma dieta. Hiper personalização. Então, antes, quando você tinha muito tempo para... Você não tinha tempo para fazer isso. Você fazia um relatório, entregava o mesmo relatório para o diretor, o mesmo relatório para o conselho fiscal, o mesmo relatório para o conselho deliberativo, e essas pessoas têm visões diferentes, gente. Se eu pegar o mesmo relatório e colocar num contexto diferente, o GPT ou o Gemini, ele vai mudar para mim. E vocês concordam comigo que a minha entrega vai ser diferente? Sim. Porque quem vai ler vai perceber que foi para ela. Então, olha o que eu estou mostrando para vocês. Que uma técnica simples, usando Pacif, eu consigo chegar de um simples ovo frito, mexido, cozido, numa dieta semanal para o senhor Marinho. E aqui, se eu quiser, fala assim, ó, gere a tabela de nutrientes para acompanhamento da nutricionista, calculando carbo, açúcar, etc. Eu quero que ele dê aquela tabela, faça a tabelinha lá de carboidrato, açúcar, o que ele está consumindo por dia. E se eu tiver uma recomendação médica dizendo que ele tem que consumir isso tudo por dia, eu posso criar a dieta com ovo para um baiano de 95 anos, personalizada para ele, dentro das calorias. Aqui, ó, ele já calculou para mim. Aqui. Ovo frito. Ó, quer que seja em PDF ou Excel? Ele vai gerar o arquivo. Aí eu vou falar assim, ó. Agora, gere uma imagem para cada dia da semana para alegrar o senhor Marinho. Eu estou viajando aqui já. Estou pedindo criar uma imagem para cada dia da semana, para colocar o que? Imagina, ele chegar lá com a comidinha, com o cardápio de Todos os Santos, a comidinha de Todos os Santos, com a figurinha. Gente, isso aqui é cuidado. Não. Isso é cuidado. E aí uma coisa que eu falo em todas as minhas mentorias, nós estamos aqui para resolver problemas das pessoas. E por que eu não posso entregar algo melhor, algo diferente, algo personalizado? Sendo que agora eu tenho aqui as imagens do negócio. Dá até vontade de comer. Não mesmo, cheio de fome. Não é? Aí, ele está gerando, a imagem gerou um aqui, ó. Olha só. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, agora, gere um roteiro de podcast, aonde vou apresentar como uma dieta personalizada pode mudar o humor do paciente. Olha que eu já estou viajando já, estou querendo criar um roteiro, um podcast para apresentar como os benefícios de criar uma dieta hiperpersonalizada. Gente, lá o nosso conselheiro fiscal, nosso conselheiro deliberativo, ele fica com aquela empáfia dele toda, mas aquilo é armadura. Ele não sabe, às vezes ele não tem para quem perguntar as coisas. E aí ele se reveste daquilo como proteção.
Aí eu chego lá, entrego um negócio duro para ele. Por que eu não entendo como esse cara funciona? Lembra? Analisar, penso, paro, saio daquela conversada toda. Cara, peraí, como que eu vou encantar esse cara? Porque isso aqui é encantamento. Isso aqui é encantamento. Por que eu não vou encantar o meu gerente? Não vou encantar o meu diretor? Não vou encantar o meu conselheiro? Eles não são meus inimigos. Eles são pessoas que consomem o meu trabalho. E agora eu tenho condições técnicas para entregar algo personalizado. Não entregar algo genérico para todo mundo, igual, pasteurizado. Porque aqui, ó, podcast pronto, até com as frases, tudo pronto aqui, ó. Ou seja, eu consigo, com um pouquinho, com paciência, com um pouquinho de vontade, entregar algo brutalmente melhor do que simplesmente o ovo frito. Tudo começou com o ovo frito. Tudo começou com o ovo frito. Qual que é o seu ovo frito de amanhã que você vai ter que entregar? Que você vai poder pegar e dar uma melhorada, um temperinho, entender como é que o teu chefe, talvez demore um pouquinho você entender como é que o teu chefe funciona, mas quando você entender, você vai conseguir personalizar o e-mail, personalizar o relatório, personalizar a entrega para ele. Com inteligência artificial. Tá vendo como aqui não é ferramenta, é abordagem. A abordagem. Você fala, Sérgio, como é que você faz a coisa dar certo? Cara, porque eu testo, eu experimento. Eu não mando o mesmo e-mail para o meu diretor lá, que é doutor em matemática, para o meu outro diretor que é do direito. Eu não entrego da mesma forma. Esses caras pensam diferente. Então, eu queria despertar vocês. A gente, no final do dia, gente, nós atendemos gente. G-Conte, GEAC, Fundiágua, Funpresp, é tudo, que eu vou dizer, são todas ilusões técnicas de pessoas jurídicas. No final do dia, é gente, sou eu, é a Stephanie, é a Fernanda, é meu chefe, que é gente que tem dor, que é gente que tem preocupação, que é gente que está com o CPF dele na reta. E nós somos os protagonistas para tornar o trabalho desse cara mais fácil. E quando eu torno o trabalho dele mais fácil, o meu trabalho valoriza. O cara fala assim, não, fulano de tal, bicho, fulano de tal, já me entrega o negócio, cara, de um jeito. Sabe aquela história que você já viu quando a pessoa é bonita, você não sabe porque ela é bonita, ela só é bonita? Você não sabe por quê. Ela, cara, é bonita. Ah, esse trabalho é bem feito. Por quê? Cara, é sutileza, é harmonia, é alguma coisa. Cara, eu não sei porque o trabalho da Fernanda e da Stephanie é melhor. Eu só sei que é. Eu vou subir e eu vou levar ela junto comigo. E aí, gente? Muito bom. Valeu? Muito. Enquanto você estava falando aqui, eu estava tendo várias. Você falou do Eu tô ovo. anotando o que eu vou perguntar amanhã. Você estava falando do ovo, eu estou botando aqui no Copilot, tipo, preciso para uma pessoa específica, perfil tal, sabe? Já estou meio que mapeando, assim. Porque isso que você falou agora também, né? Essa troca eu acho que é muito válida, assim, né? Com quem você está falando, né? Para quem você está falando? Como é que aquela pessoa vai pedir, né? Entrou um analista novo aqui na empresa, e aí eu já estava meio que dando o caminho das pedras, assim, né? Tipo, ó, se a pessoa perguntar isso, porque é algo que ela sempre vê. Falando de conselho, a gente tem uma reunião com o conselho semana que vem. Eu, particularmente, odeio, e eu sou secretária do conselho. E aquilo lá na Valia, né, a gente não tem, por exemplo, as empresas que eu trabalhei anteriormente,
era sempre alguém da governança que fazia as atas e tudo mais, né? E aí lá tinha uma questão que não podia ser gravado, que não podia ser transcrito, e eu ficava literalmente, tipo, meu Deus do céu, eu vou ter que, como é que eu vou reescrever isso tudo? E tem assuntos que, assim, que você não domina, né? Tem de outras áreas, enfim. E eu sempre passava, gente, é isso aqui mesmo, entendi certo? E aí, na outra que teve do relatório de controles internos, né, que teve um mês atrás, foi o primeiro que eu fiz, tipo, transcrevendo. Cara, o que otimizou o meu tempo? O que otimizou o meu tempo? Aí eu falei assim, gente, mas por que não podia antes transcrever? Aí todo mundo, não, é porque antes é uma questão que eles não. Assim, alguém falou que não podia, mas É, ninguém sabia mais por que não podia. E aí, nossa, mas facilitou tanto a minha vida, tanto, porque assim, realmente, às vezes vem uma coisa ou outra escrita, né, que é fora do contexto, mas assim, é você revisar, realmente, foi o que o Sérgio falou. Não é você, não vai deixar que você não tenha trabalho, vai facilitar o seu trabalho, assim, você ainda vai ter o trabalho de revisar e tudo mais, ver se aquilo está dentro do contexto ali, né, passar para as áreas para realmente, ó, é isso aqui mesmo que foi dito, tá, dá ok. Mas assim, só. E eu falei, e assim, o nível de detalhe que teve a ata, até o diretor depois falou assim: nossa, tá bem detalhado dessa vez, né? Porque realmente, assim, não tem como uma pessoa humana ficar, nem se eu fosse uma máquina ali fazendo isso. E aí já facilitou muito minha vida. E eu tenho uma outra reunião agora que eu estou tentando ver como é que eu vou levar uma apresentação. Aí o Sérgio estava falando, eu estava pesquisando, assim, porque tem um que ele é do representante dos assistidos, né? E já é um senhorzinho, mas o bichinho, ele olha tudo. Ele já pegou erro de. Porque eu entrei, a gente disponibiliza no Diligent, né, o material para eles poderem consultar antes, ainda mais quando é relatório de controles internos, né, que é o mais robusto, e aí ele olha tudo, tudo. Ele, não, eu vi que um relatório aqui, ele refaz mesmo, sabe? Eu acho que ele já deve, sei lá, ter uns 70 e poucos anos. E eu acho que ele se sente muito útil fazendo aquilo ali, sabe? E aí, com ele, eu tenho que ter um cuidado, que eu fico, não sou Joaquim. Eu sou Joaquim, deixa eu ver e tal. E às vezes ele aponta e ele imprime tão bonitinho, que ele imprime, que ele grifa, assim, sabe? Não, porque na página tal, não sei o quê. Aí eu tava, tipo, uma forma de ficar mais fácil para ele, sabe? Querendo ou não, a gente tem avaliação também, né? Então a gente também tem que manter essa boa relação, né, com os membros do conselho. Enfim, é muito, hoje em dia, né, meu irmão trabalhou na Itaú Corretora, e saiu da Itaú mês passado. E aí ele estava falando, caramba, eu tô vendo as vagas, que ele ficou anos e anos no Itaú, né? Ele, nossa, eu tenho que saber programar, eu tenho que saber inteligência artificial, eu tenho que fazer não sei o que vai ver no escopo das vagas agora, né? Eu fico, bichinho. tá animado. Tá. Gente, eu queria muito que vocês aplicassem alguma coisa amanhã, tá? É importante que vocês coloquem em prática para não perder o conhecimento. Eu já vou mandar o Pacif lá no grupo lá para vocês e a indicação do livro também. Eu vou mandar para vocês. A única coisa, esse livro vale a pena comprar e ler, tá? É transformador esse livro. No sentido da gente que acha que fazer muita coisa é o que é. Não, cara, não é sobre mais, é sobre menos, por que pareça. Tá? E quando eu falei a única coisa, provavelmente você tem um trabalho que você vai fazer, que ele é o ponto de inflexão. Você resolve aquele problema, você resolve um monte de problema junto. Tá? É igual, tem histórias de pessoas que viciadas em cigarro e começam a correr e param de fumar. Então, assim, gente com depressão. Então, é uma coisa. Eu falo que isso serve para todo mundo. Mas é uma coisa que você faz que ele é aquele movimento de inflexão. Você bate. Eu gosto de falar do box do banheiro, né? Se você bater no box do banheiro no meio, ele não quebra. Ele fica fazendo barulho e não quebra. Agora, tem um cantinho que você bate ali, que quando você bate, ele estilhaça tudo. Por quê? É um ponto de fragilidade do vidro temperado. É a mesma coisa no trabalho da gente. Tem um trabalho da gente que, se a gente resolver, a gente resolve 80% dos nossos problemas. É o Pareto do Pareto, do Pareto, do Pareto. Então, você resolve ele, resolve um monte de coisa. E testem. Usem o Pacif. A aula vai ficar gravada, eu devo subir ela amanhã.
para subir ela agora, mas na sua manhã, para vocês revisarem, voltarem. E chegou a 9h38, mas porque a gente, né, deu esse problema de entrar lá, o 15 deu problema, a ideia é a gente terminar no máximo 9 horas, para não ficar muito tarde, para a gente também não perder a capacidade de avaliar. Mas, gente, eu estou à disposição, pode me chamar lá no grupo. Sérgio, estou com um problema tal, me chama, que quando vocês trazem um problema ou uma situação para me resolver, eu também aprendo. Então, é importante a gente ter esse compartilhar. Eu conto com a descrição de todo mundo, que quando alguém compartilhar uma coisa, não espalhar, porque às vezes a gente quer compartilhar uma coisa que não pode ficar abrindo, mas eu quero muito poder ajudar vocês, não só aqui, mas no dia a dia de vocês. Semana que vem, tragam essa questão, o problema que vocês têm, a gente vai ter uma aula, depois a gente vai pegar os problemas de vocês, vai colocar aqui, vai tentar resolver, tá? E acho que nessa dinâmica a gente vai aprender. Beleza? Perfeito, obrigada. Valeu. Tchau, Sérgio. Prazer, Fernanda. Até semana que vem. Boa Vamos noite. descansar, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.